porque ela queria um socorro naquele momento e ela ouviu uma voz na sua cabeça dizendo: não se mexa agora. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira, pois o caso de hoje é bombástico, fortíssimo e cheio de revelações explosivas. Mas nesse caso vai ter uma virada assim que você vai falar: what? Estava aqui na minha cara o tempo todo. Pois é, vai ser um mistério bem interessante, e neste momento já quero passar um recado muito importante para você. Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Ele está nos seguindo. E então a van para ao lado delas. Exatamente, confira Pássaro Negro, a minissérie está completa aqui no canal, os episódios que vão do 1 ao 14 você encontra com facilidade. Só clicar no primeiro link fixado no comentário, você vai direto para o episódio 1 e a playlist segue por si só. É uma história fantástica, a liberdade de um homem se esconde na escuridão de outro homem que está preso nas trevas. Que história! Você vai falar assim: que reviravolta está acontecendo aqui? E as reviravoltas não param. É do primeiro minuto ao último segundo, é tanta reviravolta que você fala: não aguenta mais ver uma reviravolta sequer. E a reviravolta vai aparecer mesmo assim. Lembrando que temos outras minisséries aqui no canal, como Elizabeth Holmes, A Escada, que já está completamente na íntegra aqui. Então você acha essas histórias são muito boas. Se você quer ver golpe, então veja Elizabeth. Se você quer ver um baita plot twist, você tem que ver A Escada, porque quando chegar no penúltimo episódio, você vai falar: o quê? Que é isso? Pois é, se prepara, você vai gostar. E muito, sem contar as mulheres do presidente, várias histórias individuais aqui desse quadro, Na Mira de Casos Criminais, você vai gostar muito. É uma história muito boa, muito forte, muito chocante e muito legal, como o Estranho Chama, do McDonald's e vários outros casos, como as golpistas, as strippers golpistas, são histórias muito bacanas. E nesse momento eu já quero agradecer as pessoas que têm contribuído através do Valeu Demais, mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube, incluindo a Luciana Silveira, a Lena Johansson, a Carla Moraes e a Júnia Maria, que fez pelo Pix. Eu agradeço muito, eu fico feliz, eu sei que isso é um gesto de carinho, um gesto de motivação, pessoas que se importam com o funcionamento, que podem estar contribuindo, e eu agradeço muito por isso. Eu desejo que vocês possam ver uma retribuição de uma forma palpável e visível em cada uma das áreas das vidas de vocês. E a gente vai começar esse caso agora. Alison Álvarez tinha 19 anos e era natural de Bogotá, na Colômbia. E ela estava nos Estados Unidos por cerca de 4 anos. E a Alison era noiva de um jovem de 19 anos chamado Joshua Santos. E todas as pessoas descreviam a Alison como bonita, gentil, reservada. E o casal parecia muito empolgado, apaixonado, principalmente com a expectativa do futuro que eles teriam juntos. E então, no domingo, dia 22 de setembro de 2002, a polícia recebeu uma ligação informando o desaparecimento de uma pessoa. O telefonema veio de um hotel perto de um autódromo de Atlanta. Acontecia um evento automobilístico onde as pessoas levavam seus carros modificados para serem exibidos e no final alguém era premiado. No dia anterior havia sido a abertura do evento. Um clube de fãs de carros veio da Geórgia para esse evento no Atlanta Motor Speedway. No dia do evento, que foi no sábado, uma das integrantes do clube desapareceu. Bom, naquele dia, antes do evento, a Alison, o namorado e um grupo de amigos se hospedaram no hotel de beira de estrada, perto do autódromo. E eles ficaram em um grupo, bebendo na noite de sábado, e eles teriam que acordar cedo para dar entrada no evento no dia 21 de setembro. Então, as portas se abriram, os portões, na verdade, foram abertos às 10 horas da manhã, e eles tinham que passar por esse portão principal que ficava ao lado oeste da pista.
e encontrar os organizadores, passar pelo processo de registro. Quando se participa desse tipo de evento, todos ganham um crachá para poder entrar e sair. Esses eventos de automotiva eram uma das atrações mais chamativas da época. Estamos falando de 2002, não tinha tanta abertura para entretenimento como tem hoje em dia. E esse grupo, a Alison, Joshua e seus amigos, passavam os finais de semana frequentando exposições de carros. E isso era bem divertido, lembrando que o Velozes e Furiosos ainda não tinha sido lançado. E o nome do clube deles era Watney Clark Club. E tinha pelo menos 20 membros. E eles se reuniam aos domingos e discutiam os eventos futuros que queriam participar. Não tinha muita exigência sobre quem participava do clube, desde que parecesse ser gente boa. A Alison e o Josh frequentavam todas as reuniões e faziam tudo juntos. O Josh era um cara tipo metaleiro. E ela tinha um temperamento mais gentil, mais tranquilo, ela era mais reservada, e eles ficavam juntos o tempo todo, sempre de mãos dadas. Os amigos descreveram que quando conversavam com o casal, você falava com eles como se fossem uma pessoa só, não como pessoas individuais. E durante aquele evento, a Alison e o Josh ficaram sentados na arquibancada. A Alison estava usando uma calça jeans, uma bota da moda e uma blusa de algodão branco. O clima era muito quente, úmido, e ela não estava vestida do modo certo para um dia de calor como aquele. E muitas pessoas acabavam ficando desidratadas. Às 2 da tarde, Alison disse ao Josh e aos amigos que não estava se sentindo muito bem. Então ela mencionou seu incômodo e disse que queria ir ao banheiro. O Josh perguntou algo do tipo: quer que eu vá com você? Você sabe onde é? E ela disse que não precisava e ele ficou lá sentado. Ela deixou a bolsa e o celular. E foi a última vez que eles a viram. Perto das 3 horas da tarde, no sábado, os amigos da Alison começaram a aparecer em pequenos grupos. Eles se dividiram em 3 ou 4 para checar um carro no setor de fabricantes, onde um vendedor chamado Greg Shupp estava dando apoio, e ele conhecia boa parte dos caras do clube, e eles se aproximavam e diziam: ei, você viu essa garota, Alison Alvarez? E ele dizia: não, eu não vi. E eles diziam: tá, está bem, avise se ela aparecer. Mas não tinha como identificar uma garota que ele nunca viu no meio de uma multidão de 50 mil pessoas. O Josh saiu procurando por ela e depois falou com os oficiais que trabalhavam lá para ver se sabiam de relatos de alguém que possivelmente podia estar doente. E aí tinha a Stephanie Tate. Ela trabalhava lá no autódromo com seu marido, eles eram fornecedores em todos os eventos, e no dia 21 de setembro, como ela mesma se recorda, eles começaram a perguntar sobre essa garota que havia desaparecido. E ela: não, eu não vi essa moça. Bom, o Josh, o namorado, acabou procurando a polícia e relatando toda a sua preocupação com o desaparecimento da Alison. Aí o delegado disse: olha, provavelmente ela vai aparecer. Só podemos registrar o caso depois de 24 horas. Mas ele não podia continuar sem resposta, e os amigos também. Eles não podiam registrar uma ocorrência porque ela era adulta, e quem iria cometer um possível crime no meio de 50 mil pessoas? A noite chegou e eles voltaram para o hotel e ela continuou desaparecida. No dia 21 de setembro de 2002, a Tatiana recebeu uma ligação de Josh, dizendo que a Alison tinha sumido e que ele não conseguia encontrá-la em lugar nenhum do Atlanta Motor Speedway. Então a Tatiana começou a pensar: não, ela vai aparecer, ela deve estar por perto, onde ela iria? E o Josh disse: Tatiana, nós passamos horas procurando por ela e não a encontramos. E ela deixou o celular. E a Tatiana falou: pera, mas pra onde ela iria sem o celular? Bom, e ela pensou: alguma coisa aconteceu ou alguma coisa deu errado. Porque no dia anterior a Alison e o Josh tinham discutido e batido boca. E a Alison não estava bem naquele fim de semana. Tudo isso passou pela cabeça dela, que poderia ter acontecido com a Alison. E de repente ela começou a se questionar se aquilo ali não tinha sido planejado e a Alison estava sem vida. No final daquela noite a coisa ficou ainda mais séria. E eram umas 11 horas, mais ou menos. Ninguém tinha notícias dela e o grupo, incluindo Josh, decidiu entrar escondido no autódromo para procurar pela Alison. Eles foram até lá de carro e pularam a cerca.
E eles ficaram lá por 1 hora. E era um lugar grande, eles se dividiram para cobrir um terreno maior. E basicamente, quase até o último andar, eles foram dos lugares onde só entravam funcionários. Mas não deu para fazer muita coisa. Porém, eles viram alguém pulando a cerca do autódromo. E eles ligaram anonimamente para a polícia e avisaram. Isso era muito incomum. Então, era uma série de situações incomuns que vinham até a polícia. Uma ligação anônima, de pessoas anônimas, ou no caso de uma pessoa anônima, diz que uma pessoa desconhecida estava pulando a cerca. E na descrição eles falaram, olha, era um homem branco pulando a cerca. A mãe do Josh, Margaret Samples, recebeu uma ligação que a marcaria profundamente. Porque só pelo modo como Josh disse mãe, ela sentiu que algo estava muito, muito errado. E ela sabia que o que ele diria seguir seria ruim. E ele falou, mãe, ela não voltou. E ela disse, liga pra ela. E ele disse, mãe, eu não posso ligar pra ela, porque eu tô com a bolsa e com o celular dela. Alison e o Josh estavam namorando há quase 3 anos. Ela morava com o Josh na casa dele, mas ela não era apenas a namorada dele. Ela era filha para Margaret, que ela nunca teve. Eles se divertiam muito, estavam sempre brincando, sorrindo. E a Margaret conhecia a Alison o suficiente para saber que ela não era do tipo que largava tudo e sumia por vontade própria. A Tatiana era a melhor amiga da Alison. Elas se conheciam desde que eram praticamente bebês. E elas cresceram juntas numa cidade da Colômbia. Elas eram como irmãs. E no dia seguinte ao desaparecimento, ela começou a pensar em qualquer coisa que pudesse levar a Alison. E ela raciocinou, talvez eles tenham brigado, talvez eles tenham tido uma discussão. E ela ficou chateada. E ela pensou, bom, se a Alison tivesse saído, ela teria levado a bolsa, o celular e teria me ligado. E aí o Josh ligou de novo pra ela e ela estava mais preocupada. Onde está a Alison? Por que ela não está com você? Você a levou para esse evento. Aonde ela está? No fundo, ela achava que tinha algo muito estranho na história. O autódromo foi construído na década de 1960 e eles promoviam todo tipo de evento. Exposições de carro e até shows aéreos. Porque tem um aeroporto ali. Mas os maiores eventos eram as corridas de NASCAR. E basicamente eram eventos que chegavam a juntar 100 mil pessoas. É uma quantidade numerosa que forma uma cidade. E quando você reúne esse número de indivíduos, há potencial para todo tipo de problema. Mas ninguém estava preparado para uma coisa como essa. E os investigadores começaram a fazer perguntas bem específicas ao Josh. Você e a Alison brigaram? Tem alguma traição? Você estava traindo a Alison? A Alison estava traindo você? Existe algum motivo para você querer machucar a Alison? E o Josh estava muito abalado. Mas os policiais já haviam passado por situações em que pessoas que estão chorando e estão completamente transtornadas, porque na verdade sabem um pouco mais do que estão contando. E todos os amigos do clube estavam lá. Mas era o Josh quem mais falava com o investigador. E o Josh chorava, se lamentava. E ele disse, a gente nunca ficou tanto tempo assim separados antes. E um amigo, inclusive, achava que o Josh se sentia culpado por não ter ido com ela, porque alguma coisa aconteceu. E os investigadores têm que analisar não só o comportamento do Josh, mas também dos outros membros do clube. Talvez um deles estivesse de olho nela. Isso poderia inserir um elemento de ciúmes na história. Mas os amigos discordavam. Ninguém estava interessado na Alison, todos tinham namoradas. Todos lembravam a mesma coisa, que ela não estava se sentindo bem e disse que ia ao banheiro. Essa foi a última vez que a viram. A polícia fez uma lista de pertences dos objetos que estavam na bolsa da Alison no dia em que ela deixou a bolsa com Josh. E ele não ficou detido porque naquele momento eles não tinham uma causa provável. O modo como ela desapareceu, as circunstâncias como um todo, não batia. As peças não se encaixavam. E eles anotaram os telefones de todo mundo e disseram, não saiam da cidade, não saiam. Ou se saírem, não vão para muito longe daqui.
porque vamos continuar procurando por ela. Os detetives tinham em mente que quando uma coisa assim acontece, a sociedade em si é impactada. A Alison não deveria ter desaparecido num lugar como aquele. Ficar sabendo que alguém sumiu no sábado era algo precipitado, porque deve ter pelo menos 100 pessoas que sumiram naquele dia. Só que essas pessoas pegaram o caminho errado ou seguiram uma pessoa errada, porque todo mundo parece igual de costas numa multidão. Mas todas essas pessoas foram encontradas, apareceram. Só que quando a Alison não deu sinal de vida no sábado à noite nem no domingo de manhã, a conversa sobre o desaparecimento dela mudou de tom. Passou de "Ei, você não a viu?" para "Ei, não conseguimos encontrá-la." Algumas pessoas próximas se questionaram como é que alguém pode desaparecer num lugar tão cheio como aquele evento. Ela estava no meio de uma multidão e simplesmente sumiu. E se a polícia descartou as pessoas próximas da vítima, significa que foi um estranho. Identificar um estranho é uma tarefa muito desafiadora. O evento automotivo que aconteceu naquele fim de semana do autódromo reuniu 100 mil pessoas, uma quantidade grande de homens. 90% dos visitantes eram homens. Era um evento movido a testosterona. Acontece que nós estamos falando de um grupo de suspeitos do tamanho de uma cidade que poderia estar envolvido no desaparecimento dela. A polícia falou com o pessoal do autódromo, falou com a delegacia que deu apoio ao autódromo e com a equipe médica que trabalhou no autódromo e descobriu que absolutamente ninguém sabia nada sobre Alison Alvarez. Os detetives foram informados pelo delegado que eles vasculharam a parte interna do autódromo várias vezes e que não havia nenhuma pista da Alison. A dinâmica da situação mudou totalmente. Ela foi sequestrada? Será que alguém a pegou? E eles não sabiam se ela tinha sido sequestrada porque em um lado tinha alguns aviões estacionados sem ninguém por perto. Logo, passando a estrada, tinha pista de corrida. Então eram muitas possibilidades e não dava para calcular porque qualquer coisa poderia ter acontecido. E havia também um bosque ali na Geórgia, que ficava em torno desse autódromo. Depois que a Alison desapareceu, eles começaram a preparar as equipes de busca para vasculhar o bosque que ficava ali no entorno. O capitão da divisão de investigação da época informou que nada indicava que tinha sido um namorado e que provavelmente tinha sido um caso legítimo de pessoa desaparecida. Os investigadores começaram a discutir, vamos fazer uma busca pela propriedade, tragam um helicóptero, o que precisa, o que precisamos, o que a gente tem meta aqui. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham uma sensação de que o cenário não era promissor. E eles foram informados que a parte interna do autódromo havia sido vasculhada e que eles não haviam encontrado ninguém. Então pensaram, vamos analisar o perímetro externo. Eles colocaram então um helicóptero no ar e procuraram por ela. Pegaram cães de buscas, cães farejadores e também foram ao encontro dela. Havia arbustos, árvores, valas, e não apenas isso, eles tinham que considerar todas essas outras áreas, porque existiam estradas secundárias de terra que levavam a lugares onde se pode esconder o corpo ou então jogá-lo. E todos continuaram insistindo que a Alison, por vontade própria, não sumiria, especialmente sem sua bolsa celular. Não tinha como ela ter ido embora. A mãe do Josh sabia que nenhum dos garotos do clube estavam envolvidos. Ela sabia que o Josh não estava ligado àquilo e em nenhum momento ela suspeitou do filho ou dos amigos. Ela sabia que alguém fora do grupo era responsável. O que a Margaret imaginou foi que alguém a levou à força, porque naquela época havia muitas notícias nos jornais sobre tráfico de garotas e esse era o seu maior medo. A polícia passou a distribuir panfletos no comércio local e também para a mídia para que todos soubessem que estavam procurando a Alison Alvarez e tentando encontrá-la. A Alison não tinha nenhum documento com ela. Então, se de repente ela foi encontrada e levada para o hospital, ela era uma paciente sem identificação. E os panfletos ajudam porque as pessoas gostam de se envolver, isso é muito útil para a polícia. Porque se eles disseram, olha, se a gente receber 10 pistas, pelo menos uma delas pode ser verdadeira e vale a pena investigar. E aí, surgiu um denunciante que falou com um dos investigadores e seu nome era Brandon. E ele disse ao investigador, eu sei que a Alison está sem vida e eu sei onde ela está. Ela está em uma das suítes do Atlanta Speedway.
Era perto do meio-dia, quarta-feira, 25 de setembro, quando as autoridades foram até lá e começaram a vasculhar o local com base na informação que receberam por telefone. O local onde o denunciante disse que a Alison estava era uma área que disseram que permaneceu fechada e inacessível durante todo o evento. Então eles começaram a checar todas as suítes daquele andar. E aí no corredor, eles acharam uma meia. E então já era uma indicação que algo havia acontecido naquele local. Aquela meia estava do lado de fora da suíte. E isso não fazia sentido. Não... Espera. Por que tem uma meia aqui? Acontece que a porta da suíte estava destrancada. E quando entraram, parecia um pouco bagunçado. E eles viram uma placa do teto fora do lugar. Isso não parecia certo. Um investigador conseguiu olhar dentro do forro, porque tinha uma abertura, e ele então viu botas e peças de roupas no outro lado do cômodo. As roupas estavam dobradas com cuidado e a polícia estranhou. Por que alguém intencionalmente dobraria as roupas desse jeito? Eles sabiam que eram as roupas dela, porque foi o que os amigos disseram que ela vestia quando desapareceu. Do lado de fora da suíte tinha uma sacada. E lá tinha uma escada que levava até as arquibancadas. Um detetive desceu por elas e encontrou um programa do evento, um folder. E ele disse, isso aqui não faz sentido. Por que isso estaria aqui? A área estava fechada, isolada. Disseram que ninguém tinha acesso. De repente um alarme começou a disparar dentro da cabeça dele. O que será que esse programa fazia aqui? Então ele se aproximou do folder e notou que um pouco mais à frente havia marcas de algo que foi arrastado pelo piso. E foi aí que o detetive encontrou a Alison. Naquele momento, ele viu uma Alison totalmente diferente daquela que ele viu nos panfletos. Nos panfletos, ela parecia uma jovem bonita e vibrante. E agora estava imóvel, sem emoção, totalmente inerte. E ela não estava vestida, com exceção de uma meia. O corpo dela foi encontrado na parte coberta, debaixo das arquibancadas. Um local que não dava para ver de helicóptero. E para os detetives foi decepcionante, porque eles estavam esperançosos que de repente ela estivesse viva. Eles ficaram surpresos, mas mais do que isso, eles não estavam preparados. Porque o delegado original havia garantido inúmeras vezes que eles haviam olhado tudo, checado todos os lugares. Ainda usaram a expressão, olha, viramos o local do avesso, ela não está aqui. Mas ela estava ali, bem debaixo das arquibancadas. E como estava claro que o corpo estava em estado de decomposição, eles sabiam que provavelmente o que quer que tenha acontecido, aconteceu no dia em que ela desapareceu. Como eles a encontraram sem roupa, com apenas uma meia no pé, eles perceberam que houve alguma atividade íntima e eles não mexeram na cena do crime e deixaram o pessoal técnico cuidar de tudo. Todos haviam concluído que a suíte envolvida no horror era de número 34. O programa do evento que havia sido encontrado se tornou uma peça importante para ver se eles conseguiam tirar alguma impressão digital ou talvez um teste de DNA. E por conta do programa em si, eles tinham a certeza que alguém ligado ao evento havia estado naquele local e falou, bom, esse folder não chegou aqui sozinho. As suítes VIPs ficavam numa área exclusiva que deveria estar trancada. E, basicamente, a pessoa que fez aquilo com a Alison tinha acesso àquela área, então não deveria ser qualquer pessoa. Quando o corpo da Alison foi examinado pelo médico legista, ele descobriu que ela tinha sido sufocada e que também tinha sido golpeada na cabeça com um objeto desconhecido. Sem contar que ela também estava coberta de produtos químicos. Ela cheirava alvejante e outros produtos de limpeza. O culpado tinha arrastado o corpo dela pela arquibancada e jogou num canto. E ele despejou esses produtos químicos para tentar se livrar das provas. Quando a polícia ligou e pediu para Tatiana, a melhor amiga e os familiares irem identificar o corpo,
eles disseram, olha, ela está irreconhecível. Quando a Tatiana chegou lá, ela só reconheceu a Alison pelo cabelo e pelos dentes dela. Era perto das 3 da tarde e o telefone da Margaret tocou. E era uma investigadora da polícia e ela disse, por favor, traga o Josh até aqui. E ela perguntou, por quê? E a investigadora não respondeu. Mas ela sabia no seu coração, ela sabia o que era. E então a investigadora disse, nós a encontramos. Então ela desligou, foi até o Josh e disse, eu sinto muito, mas eles a encontraram. Ela não está viva. Depois disso, a situação ficou muito grave, o Josh se fechou completamente. Ele não queria falar sobre, e ele só chorava. Ele ficou completamente destruído e a Margaret nem sabia o que fazer. A Stephanie Tate, aquela moça que trabalhava lá, sentiu um baque no coração quando ela viu a notícia na TV de que a Alison estava sem vida. E como ela sabia que aquelas suítes do autódromo ficavam vazias, fora da temporada, e o pessoal da manutenção eram os únicos que tinham as chaves, ela pensou, bom, eu devo conhecer o culpado. Isso embrulhou o estômago dela. E ela não sabia o nome da Alison até ver na TV. Para os amigos da Alison, do Josh, aquilo foi a pior notícia que podiam receber. Eles ficaram arrasados, porque nunca imaginaram que esse caso terminaria em uma tragédia tão fatal. Obviamente, a informação que o Brandon deu para a polícia foi de grande ajuda. Foi essencial também para a solução do caso. Até porque ele havia dito muito mais. Quando ele ligou, ele acrescentou detalhes extremos. Um amigo meu disse que o irmão dele tirou a vida dela. E eles conseguiram um nome com o Brandon. Sem contar que ele tinha até um bilhete desse amigo que ele mostrou para a polícia. Na verdade, esse bilhete foi a prova que desvendou todo o caso. Porque o bilhete, que foi escrito por Brandon, dizia assim: quer ver uma coisa engraçada? Vá até a máquina que vende cigarros e olhe diretamente atrás da porta, virada para mim. Quando ele fez isso e seguiu as instruções, o panfleto da Alison estava pendurado na máquina que vendia cigarros no restaurante. Quando o Brandon ligou para a polícia para passar essas informações, ele não tinha certeza se de fato esse amigo e o irmão do amigo dele tinham tirado a vida dessa garota. Ele não tinha certeza se isso era verdade ou mentira. Mas ele disse o nome dele, do culpado, é Toby Jerry. Quando a polícia investigou o Toby Jerry, eles descobriram que ele trabalhava no autódromo. Ele não era um funcionário terceirizado do setor de alimentação, como a maioria era. Ele tinha acesso às chaves das áreas que estavam fechadas ou foram proibidas naquele dia. E ele trabalhou das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. E enquanto os investigadores estavam trabalhando na cena do crime, eles receberam a chamada de rádio dizendo que o Toby Jerry já estava detido em um carro patrulha. E é agora que vem a reviravolta. O Toby era o esposo da Stephanie. Ela se casou com ele quando tinha 16 anos, enquanto ela ainda estava no ensino médio. E o Toby sabia como esconder tudo de todos. Eles pareciam felizes, mas não eram. Na noite de sábado, do dia 21 de setembro, o Toby voltou para casa, depois do trabalho no autódromo, e dava para ver que ele estava perturbado. A Stephanie percebeu que ele não parecia a mesma pessoa. E aí, eles deitaram e ela se apoiou nos braços dele para tentar confortá-lo, para descobrir qual era o problema dele. E aí, do nada, ele disse: eu matei uma garota. A primeira reação dela seria levantar e sair correndo. Mas ela disse: o que você quer que eu faça? Na verdade, ela soltou essas palavras
Mas não era apenas para ele. Eram para Deus. Porque ela queria socorro naquele momento e ela ouviu uma voz na sua cabeça dizendo: não se mexa agora. O braço dele estava no pescoço dela. A única coisa que ela pensou foi: se eu fizer um movimento errado, ele vai quebrar o meu pescoço. E ele respondeu a pergunta dela e disse: eu toquei algumas coisas. Precisamos ir limpar. E aí, eles foram para o autódromo. Quando eles chegaram lá, ele pulou a cerca para chegar até as arquibancadas. E ela ficou sentada dentro do carro por uns 10 ou 15 minutos esperando por ele. E ainda na cabeça dela, ela pensava: será que ele está falando mesmo a verdade? Quando ele voltou para o carro, ele estava suando muito e olhando para todo lado de um jeito muito desconfiado. Naquele momento, ela pensou: ai meu Deus, ele falou sério, é verdade. Quando eles chegaram em casa, ele olhou para ela e disse: ainda tem impressões digitais. O Toby então ligou pro irmão e disse: olha, eu tirei a vida de alguém e preciso que você me ajude a limpar a cena do crime. O Toby e o Josh foram para o autódromo naquela mesma noite e tentaram limpar o local para exterminar qualquer prova. Quando eles terminaram de limpar, saltaram a cerca e foram direto para suas casas. No interrogatório, eles começaram a conversar com o Toby e rapidinho ele confessou o crime. Foi de cara. Foi tipo assim: tá, vocês me pegaram? Então tá. E ele contou toda a história sobre como havia feito e como havia feito. Porém, até certo ponto, Toby relatou que estava trabalhando naquele dia como fornecedor, tinha acabado de levar comida para uma barraca e foi quando notou a Alison caminhando por perto. E ele disse que ela não estava se sentindo bem e ele chegou nela e falou: olha, eu posso te levar para um lugar onde você pode se deitar. E ele a levou para uma suíte. E aí, ele propôs a ela que se envolvesse e ela disse não. E o Toby disse que apagou. Quando ele voltou a si, ela estava caída no chão, sem vida. Aí ele disse: fui eu mesmo, mas eu não vou dizer como fiz, nem por que fiz. Não vou dar detalhes. Pela autópsia, eles descobriram que a Alison levou uma pancada na cabeça e também havia sido sufocada. O Toby foi denunciado pelo que aconteceu com a Alison no autódromo por ocultação de cadáver. Seu irmão George foi denunciado por ajudar a escapar da polícia. O Toby foi alvo de 5 acusações, mas recorreu de 3 delas. A pena de prisão dele foi prisão perpétua sem condicional e mais 20 anos. Na época, ele tinha 26 anos. Ele não reagiu à decisão e não demonstrou emoção durante a audiência do Tribunal Superior. E mesmo quando o promotor do distrito, Tommy Floyd, o atacou com perguntas sobre o que ele fez, sobre como ele fez, perguntando: você não se lembra de ter batido na cabeça dela, batido no rosto com tanta força que ela parou de respirar? Você tirou a vida dela por causa de quê? E ele disse: eu não sei, Senhor. E aí o promotor falou: você tem essa imagem em sua mente? E ele disse: eu durmo com isso, Senhor. O acordo de confissão do Toby permitiu que ele evitasse aquela pena fatal que ele poderia ter recebido caso fosse a julgamento, como ele foi. E lá no julgamento, ele tentou contar uma história absurda de que a Alison solicitou serviços íntimos para ele do nada, que ela, entre tantos caras, ela simplesmente olhou para ele, o parou e disse: eu tenho aqui $20, tenho $50, quer ficar comigo? Os pais e uma irmã dele depuseram para defender uma vida com sentença de liberdade condicional. Eles o pintaram como um pai amoroso que nunca machucaria ninguém. Só que a Margaret, a mãe do Josh, também depôs e implorou para que ele não tivesse liberdade. Ela disse: olha, o meu filho não lidou bem com isso aqui, tanto é que ele nem compareceu no julgamento. Ele ainda sente culpa e o meu filho fala como se ela tivesse ido para a casa da mãe, que ela está viva e que ela vai voltar para ele algum dia. O marido da Margaret, o pai do Josh,
compareceu ao tribunal, mas ele estava muito emocionado, então ele não conseguiu nem fazer uma declaração. No final, a imprensa veio até ele e ele tentou falar, ele disse, olha, eu estou com raiva. Mas aí ele caiu aos prantos e disse, sabe, eu até fiquei com medo de dizer alguma coisa que poderia prejudicar o caso e deixar esse homem livre. Eu só não quero que ninguém pense que eu a decepcionei por não ter chegado lá. A esposa, a Stephanie, e o irmão Joshua foram acusados de adulteração de provas e ambos entraram em acordos de 5 anos de liberdade condicional e $1.000 de multa. Durante 18 anos, a Stephanie não foi até o autódromo. Hoje ela diz que sente muito pelo que aconteceu. Ela fala que ela lamenta demais ela, Alison, ter partido tão cedo, já que ela era muito jovem e tinha vários planos, sonhos. E ela diz que ainda pensa nela. Ela pensa no que talvez a Alison seria, que talvez elas seriam vizinhas, talvez ela morasse perto. Já a família da Alison disse à imprensa que antes de sair da Colômbia, a Alison trabalhava em 2 empregos para conseguir realizar esse sonho de atravessar tudo e chegar nos Estados Unidos. E ela era a primeira neta da família. Então ela era uma luz para sua família. E que o mais triste nisso é que quando ela saiu da Colômbia, ela estava tentando fugir da violência de lá. Ela queria trabalhar duro, encontrar o amor, e veja só o que ela encontrou no lugar. A Tatiana diz que sempre pensa nela e fica se perguntando como as coisas poderiam ter sido. O Joshua se fechou completamente, ele nunca disse nada à imprensa e ele não gosta de tocar no assunto. A Margaret diz que foi muito difícil, que foi um período terrível e lamenta porque ela nunca vai poder ver a Alison novamente, ela nunca vai ter um neto, uma neta da Alison. Eles planejavam se casar, planejavam tantas coisas. A Margaret guarda até hoje a bolsa, o celular, os carrinhos que tinham dentro da bolsa. E ela disse, eu não gosto de tirar nada. Me deixa desconfortável. Eu não consigo me ver jogando isso fora, porque se eu jogasse isso fora é como se eu estivesse jogando a Alison fora. Os registros da prisão indicam que o Toby permanece encarcerado na prisão estadual da Geórgia. Eu consegui um jornal da época que mostra a Margaret e embaixo Josh e a Alison, a única foto que eu encontrei dele. Esse caso é terrível. Eu achei muito interessante porque esse caso ele abria margens para inúmeras teorias se não tivesse sido resolvido. Porque quando eu peguei esse caso, eu não sabia do final, eu achei que esse caso não tinha sido resolvido. Porque a gente já trouxe mesmo aqui um caso em que a pessoa foi embora e sumiu do mundo. Então, você fica até pensando algo assim, meio que negativo sobre a vítima, porque as circunstâncias eram misteriosas. Ela levantou, olhando para o contexto todo, é completamente razoável, normal que ela fez, natural. Ela estava passando mal, então ela queria ir ao banheiro, celular, bolsa, fica aí. Pra que eu vou levar se eu tô passando mal? Então, quando você entende todo o contexto, faz sentido. Quando você vê que há uma explicação. Mas se não tivesse esses fatores, deixou a bolsa, deixou o celular, tava passando mal, não quis que ele fosse com ela, será que ela foi embora? Não sei se vocês conseguem ver, mas como abriria margens pra gente ficar com 1001 dúvidas sobre o que pode ter acontecido, sem contar que ninguém a viu. Como algo poderia ter acontecido ali, e nesse caso aconteceu, é assim, beira ao absurdo. Ela passou mal e foi atacada num momento de vulnerabilidade extrema, porque eu imagino assim, com a cabeça explodindo, você não pensa se é um estranho, se é um desconhecido te oferecendo ajuda, você só quer ajuda, quer descansar, então assim, é completamente natural. Eu consigo realmente pensar nisso ali dela, você tá quase perdendo os sentidos, aparece alguém ali e você vai, que lamentável, que cilada, armadilha,
em um lugar tão movimentado, em um lugar tão grande, acontecer uma coisa como essa. É terrível, é terrível. O impacto que isso causou nos amigos, na família, no próprio Josh, que nitidamente não lidou bem com isso, já que ele não quer falar do assunto até os dias de hoje. Então, há toda aquela questão, um luto que não acaba, porque muitas vezes a revolta pela maneira que as coisas aconteceram sempre vai marcar ou vai doer. E eu acho que uma coisa que pesa também é um fator de culpa que vai literalmente aparecer sempre, porque ele vai pensar, por que eu não fui com ela? Se eu tivesse acompanhado a Alison, isso não teria acontecido. O que realmente não teria acontecido, porque aquele aproveitador do Toby não teria aproximado, não teria oferecido ajuda. Então é triste, porque essas situações mostram como um passinho simples poderia mudar toda uma história, um destino. Tem umas situações que a gente calcula probabilidades, possibilidades. Se eu tivesse feito isso e aquilo, mas você realmente não tem muita margem, porque era uma situação apertada, mas essa não. Essa realmente foi uma vítima ao acaso, foi uma vítima sem proteção. Então, ali era certeiro que se ele tivesse ido com ela, não que ele tenha culpa disso, não é o que eu quero dizer, mas eu estou exemplificando aqui como na vida, muitas vezes, essas decisões que aparentemente é uma decisão super comum. Quantas vezes você, de repente, que tem um marido ou tem uma esposa, um namorado, um noivo, vocês estavam em um evento, em um lugar grande, a pessoa, vou no banheiro, você vai junto com ela no banheiro? Então, realmente é uma perspectiva que a gente tem que é bastante triste. Triste porque são aquelas situações que ninguém espera. Eles já frequentavam esses lugares, frequentavam esses eventos, era o entretenimento da época, e era uma coisa até aparentemente segura, porque você está no meio de uma multidão. Obviamente, um lugar claro, que não é escuro. Eu me sentiria mais seguro mesmo em um estádio como aquele do que num local de balada, fechado, com luzes roxas e tudo escuro, um monte de pessoas que você vê mais ou menos o rosto e olha lá. Olhando para esse contexto estético, você pensa que algo assim não poderia acontecer ali. E ainda assim aconteceu. E o Toby é um total exemplo de ausência de emoção, sentimentos de culpa e empatia. Componentes como esse formam uma combinação explosiva que estrutura um psicopata. E de inúmeras informações que temos sobre psicopatas, a mais importante que você precisa saber e carregar por toda a vida, sem esquecer, é que o psicopata não se importa com as outras pessoas. Psicopatas não se importam com ninguém. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Você consegue achar lá no meu site, pode falar comigo pelo Instagram. A entrega acontece por todo o Brasil e quase qualquer lugar do mundo também. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo Lene Psicanalista, tem um canal de cortes onde as análises são recortadas e postadas por lá, e também tem um canal no Telegram onde envio áudios, a gente troca ideias, tem bastidores que só são revelados por lá. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Vect Prometo é um medicamento que em overdose seria muito semelhante a um afogamento ou a uma asfixia lenta. A musculatura do corpo desliga, mas a pessoa de dentro permanece intacta, impossibilitada de se mexer ou gritar, mas não de sentir dor. Você não tem ideia do que esse enfermeiro é capaz. E no dia 27, turno da madrugada será reavaliado na próxima minissérie do 24 Horas da Mira, o enfermeiro da noite.